Você que está acompanhando a gente aí de casa também, todo mundo aqui na igreja, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que nós devemos ter, mas é difícil a gente permanecer, que é a perseverança. Porque só com a perseverança que a gente vai conseguir trilhar o caminho e ver Jesus e conseguir as nossas vitórias. Perseverar é nada mais do que ser persistente, não desistir nunca, não desiste de coisa, e que é sempre o quê? Constante. Então é isso que Deus quer das nossas vidas. Um grande exemplo que a gente vai falar aqui nessa noite, de alguns outros, é Jó. Muito se fala sobre a provação de Jó, né? Mas a gente pode até traduzir a provação por perseverança. Você vê um homem que era o mais rico de sua terra, em uma noite se tornou o mais pobre. O homem que era cheio de filhos, em uma noite ficou sem nenhum filho. Um homem que tinha paz, que tinha saúde, que tinha alegria, em uma noite ele perdeu tudo. E ele passou por tudo, e ele o quê? Perseverou. Em nenhum momento ele julgou a Deus, ele questionou a Deus. Ele apenas louvou e agradeceu por tudo aquilo que ele estava passando. E o engraçado é que quando a gente vai ler lá no final, Jó fala que antes ele conhecia a Deus, né? Mas depois de tudo aquilo que ele passou, que ele experimentou, ele via Deus face a face. Então ele não conhecia a Deus só de ouvir falar, mas ele viveu. E nessa noite, meus amados, Deus quer falar isso para a gente. A perseverança é relacionamento. A perseverança são marcas que vão ficar nas nossas vidas. E essas marcas, elas são necessárias para o nosso crescimento. Como que a gente vai perseverar se a gente não vai ter dificuldades? Você vê que o próprio Jesus fala que nesse mundo era para a gente o quê? Ter bom ânimo, porque ele venceu. Mas a gente ia ter o quê? Provações, a gente ia ter lutas. Ele não falou que ia ser fácil. Abre para mim lá em Tiago 1, nós vamos ler do versículo 2 a 4. E é isso que Deus quer para a gente nessa noite. Aqui fala que, lá em Tiago, né? Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar o quê? Coisa alguma. Volta para mim lá no 2, por favor. Você vê que ele fala que para a gente ter bom ânimo, que a gente vai passar por uma provação? Não, por diversas. Ou seja, vai ser a vida inteira. E ele fala que a gente tem que ter alegria por passar por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então, quando algo não vai bem, quando algo a gente chega assim e fala assim, não vou dar conta mais, é Deus o quê? Fazendo que a gente tenha perseverança para produzir o quê? Provando a nossa fé, para a gente o quê? Ter mais perseverança. E o engraçado é que quando a gente passa pela primeira vez por uma determinada circunstância, a gente acha difícil, né? Já reparou quando a gente passa por uma determinada área, aquela luta, e depois a gente vai passar de novo, já viu que é mais fácil a gente passar? Eu lembro que a primeira luta de quando eu converti foi com família, até expulso de casa eu fui, e o diabo semana passada se levantou de novo com família, mas tendo entendimento de tudo aquilo que eu passei, eu me estressei com uns 3, 4 dias, depois eu lembrei tudo aquilo que eu tinha passado lá atrás, e entendido todo o propósito. Ali eu entreguei nas mãos de Deus, orei e virei a página daquela situação. É isso que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente seja experimentado, Deus quer que a gente seja forjado, para que a gente fique firme e a gente persevere e que a gente venha ser instrumentos em outras vidas. Porque quando Deus fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o evangelho, se a gente for ver no sentido literal, o evangelho é convivência, porque aqui a Bíblia vai falar de todas as circunstâncias que a gente vai enfrentar na vida. É o manual. Então, meus amados irmãos, a gente tem que perseverar. Talvez se está difícil para você hoje,
talvez se algo se levantou, talvez tenha uma situação ou um sonho que você acha que morreu, não desista, persevere. Pode demorar 1, 2, 10, 20, 30 anos, ou até a gente vai ver algo se realizar na nossa vida perto de partir, ou talvez vai ser algo que é para a glória essa perseverança. E no final da pregação a gente vai ver que a perseverança nada mais é para a gente poder ir para a glória. Amém? Abre lá para mim em Jó, capítulo 2, versículo de 7 ao 10 que a gente vai ler. Jó teve muitas questões difíceis na vida. Nenhuma delas foi a razão para que Deus fosse amaldiçoado. Deus reconheceu a perseverança de Jó e restaurou o quê? A sua vida completamente. E é isso que Deus quer produzir nas nossas vidas. Deus permite que as circunstâncias venham, mas para que a gente não murmure. Deus permite que as coisas aconteçam, para que a gente fique firme e confie no Senhor. E você pode ter a certeza que lá na frente, Deus vai restaurar tudo. Lá na frente, aquele sonho a qual você deseja, Deus não vai deixar morrer. Jó 2, versículos 7 ao 10. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó responde: você fala como é insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Amados, como a gente falou no início, né? Perseverança é algo que a gente tem que ter, mas é o mais difícil da gente, na realidade, ter, é a tal da perseverança. Nós somos carnais, né? Pecadores, e quando a coisa aperta, o que a gente quer? Fugir. A gente não quer permanecer, a gente quer sair daquela situação. E aonde na realidade Deus quer que a gente permaneça, mas permaneça entendendo que Deus está no controle. Jó, ali no início, ele conhecia a Deus, ou seja, ele conhecia o Evangelho, ele conhecia de A a Z, do primeiro ao último capítulo da Bíblia, até na época dos livros sagrados que ele tinha acesso. Ele sabia quem era Deus, mas no final de tudo aquilo que ele passou, o que ele fala? Antes, meus ouvidos ouviam falar do Senhor, ou seja, ele lia e ouvia, mas hoje o que? Meus olhos veem, ou seja, a provação dele produziu algo muito grande na vida. Ele entendeu que tudo na vida vai passar. Ele entendeu que existe o tempo bom, existe o tempo mau, como fala lá em Eclesiastes, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de falar, há tempo de calar. E assim a gente tem que entender nas nossas vidas, que vai ter um tempo determinado. Talvez a gente tenha vivido tempos não fáceis, talvez você, eu, temos passado por provações que só a gente sabe, mas confie no Senhor, aceite, passe por ela, mas passe orando, clamando, jejuando, meditando na palavra de Deus e entendendo que a sua luta, você não está passando ela sozinha, você está passando com Deus e Deus vai na frente. Deus sabe qual o dia, a hora, o minuto e o segundo exato a qual a sua luta vai acabar. Apenas Deus quer que eu e você persevere. Deus quer que a gente seja o quê? Persistente. E acredite, não deixe os seus sonhos morrer. Acredite. Deus não colocou você nessa terra para você ser perdedor. Deus colocou você aqui para você ser vitorioso. Vou usar um exemplo do pastor, ele sempre conta esse testemunho aqui, ele vai deixar eu usar. Vamos pegar quando o pastor veio para cá ali na esquina. Era um imóvel alugado, simples, mas Deus tinha o quê? Uma promessa que Deus ia nos dar esse templo aqui. Mas foi da noite para o dia? Foram anos e anos, o pastor, 10 anos, o pastor o quê? Perseverando e acreditando. E teve as lutas. Você acha que foi tudo às mil maravilhas durante esses 10 anos? Tempos difíceis, talvez tempos de escassez,
Quando chegava lá, a porta arrombada, tinham roubado o botijão da igreja, tinham roubado o som da igreja, tinha acontecido isso e aquilo, ele desistiu? Ele perseverou, porque existia uma palavra lançada sobre a vida dele, sobre esse ministério. E hoje a gente pode o quê? Contemplar com os olhos aquilo a qual Deus prometeu. E esse é um exemplo sobre as nossas vidas. Não vai ser fácil. Vão acontecer roubos, vão acontecer percas, vai ter choro, vai ter muita coisa pelo caminho. Mas Deus manda a gente olhar. Porque Satanás, ele é mestre em pintar um quadro, né? Satanás, ele age assim. Ele coloca algo na nossa frente para que a gente pare. Ele coloca o medo, ele coloca as circunstâncias a qual a gente olha e fala assim, é uma barreira que eu não vou dar conta de transpor. Mas Deus não manda a gente olhar para aquilo a qual a gente vive hoje. Deus manda a gente olhar para a promessa a qual Ele prometeu. Mas a gente só vai conseguir chegar nessa promessa perseverando. Perseverança é relacionamento com Deus criado através de circunstâncias. Então, meus amados, persevere, creia, acredite. Você tem um sonho? Lute por esse sonho, mas não lute sozinho, lute com Deus, amém? Um outro exemplo de perseverança foi Ana. Abre lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 ao 14. E você que está aí de casa, foi muito bom ter você conosco e aguardamos você numa próxima, amém?